Saudamos a todos com a paz de Jesus. Agradecemos a Evelyn pela música. A mensagem é que o mal se findará. Chegará um momento em que não existirá mais o mal. E o mal tem nome. O mal chama-se Satanás. Porque Jesus é o bem eterno. Ele é eterno no passado, ele é eterno no futuro. E nós louvamos a Deus por essa eternidade do bem. Mas o fim do mal, toda lágrima será enxugada. E o sorriso será colocado novamente nos lábios, no rosto dos filhos de Deus. Um sorriso eterno, uma alegria eterna. Amém? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar com vocês, pelo convite que o pastor Rui nos dirigiu e pela alegria de ver aqui muitas visitas, muitos brasileiros, são todos bem-vindos à casa do Senhor. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos aqui para te adorar. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado pela direção do Espírito Santo na vida dos teus filhos, que não estão aqui por acaso. O Senhor tem um plano na vida deles. Que se cumpra o teu plano, se cumpra a tua missão na vida deles, aqui ou no Brasil, em qualquer parte. Que eles se lembrem que são filhos e filhas teus. E como filhos, que vivam na vontade do Pai, cumprindo e obedecendo à vontade do Pai. Que a tua vontade, Pai querido, seja soberana na vida deles e minha também. A tua vontade, não a nossa, seja feita. Que aprendamos a colocar nossa vontade ao lado da tua vontade, todas as manhãs, várias vezes por dia. Exercermos este dom maravilhoso que é a vontade, o livre-arbítrio, colocando-nos ao lado de Jesus, para o fim do mal e para a eternidade do bem. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus pedimos iluminação do céu para entendermos tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando o pastor Rui nos convidou, eu perguntei a ele qual o tema que você gostaria que nós estudássemos. E ele disse assim: eu gostaria de ouvir um sermão sobre a volta de Jesus. Então, ele pediu para a pessoa que ama pregar sobre a volta de Jesus. Então, foi um prato cheio assim para mim. Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre a conspiração mundial para contrafazer, para anular ou para esconder a volta de Jesus. Existe uma conspiração mundial. Eu não vou falar hoje sobre a teoria da conspiração, porque teoria é uma coisa que se supõe, que não se prova. Quando você prova, deixa de ser teoria. Então eu vou falar sobre a conspiração mundial para contrafazer ou anular ou imitar a volta de Jesus. Esta bendita esperança que Deus colocou no nosso coração, que é a breve volta de Jesus, ela também existe o oposto. Para todas as verdades da Bíblia existe uma mentira. Então, queridos, eu estou observando, pelo estudo que estamos fazendo, eu observo que este sonho de um mundo melhor, este sonho de um mundo de paz mundial, este sonho onde não haverá mais poluição, este sonho em que haverá segurança, sem violência e nem guerra, de paz mundial, queridos. Este sonho não existe somente no coração dos cristãos. É um sonho que existe no coração do ser humano, independente da religião dele. Independente de ser ele ateu ou pagão, ou agnóstico, ou incrédulo, existe no coração do ser humano, enraizado ali bem fundo, esse desejo de um mundo melhor, de uma vida melhor, de paz, de igualdade para todos, de saúde para todos, de educação para todos, de comida para todos.
Queridos, talvez seja por isso que todas as religiões, do mundo tenham como centro, e quando eu falo todas as religiões do mundo, são todas mesmo. É o budismo, é o islamismo, é o zoroastrismo, é o hinduísmo, é o judaísmo, é o cristianismo. Todas as religiões do mundo têm, bem no centro da sua crença, a esperança de um Cristo, a esperança de um Messias, a esperança de um homem de paz que vem resolver os problemas do ser humano. Em meio a tantos Cristos, porque às vezes quando você não pesquisa, você pode pensar que Cristo é uma coisa de cristão, é uma coisa do cristianismo. A esperança de um mundo melhor é coisa de cristianismo. Não, queridos. Hoje nós vamos ver que é uma questão do ser humano, não do cristianismo. Em meio a tantos Cristos, com certeza existe o verdadeiro Cristo. Se não existisse o verdadeiro Cristo, se não existisse o verdadeiro homem da paz, não existiriam também os falsos. A existência da mentira é a prova de que existe a verdade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versos 1 a 3. Esta promessa, que se tornou a bendita esperança na vida do cristão, esta promessa é uma promessa que nos conforta, mas ela despertou ao longo dos séculos e em todo o mundo também contrafações. Nós lemos aqui em João capítulo 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus fez esta promessa bem no finalzinho da sua vida aqui na terra. Ele estava no Monte das Oliveiras, um pouquinho antes de ascender ao céu. Ele fez essa promessa aos seus discípulos, que estavam ali chorosos, tristes porque ele estava indo para o céu. Ele disse: eu vou voltar, eu voltarei. Mas os judeus que rejeitaram o Messias, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, esses judeus também esperam por um Messias. Eles estão aguardando ainda o Cristo. Mas não são somente os judeus. Os muçulmanos também estão esperando por um Cristo, que eles chamam de Mahdi, ou Isa. Mas também os budistas. Lá no budismo também se espera a aparição de um Messias que chamam de Maitreya. Isso não é coisa de cristianismo. Isso é um desejo que existe no coração do ser humano, e em religiões onde Cristo não aparece, Jesus Cristo, o da Bíblia, não aparece, mas aparecem outros Cristos, expressando o sonho do ser humano, de um mundo melhor e de um homem de paz. O hinduísmo espera pela aparição de Kalki. Kalki seria o 10º ou o último Maha-Avatar. O zoroastrismo está esperando o surgimento de Saoshyant, o homem da paz. Não é difícil perceber, meu querido irmão, que todos esses Cristos existem. Sim. Falsos Cristos. Porque existe o verdadeiro Cristo, chamado Filho de Deus, que nasceu santo, que viveu vida santa, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, no 3º dia ressuscitou, ficou 40 dias na terra, ascendeu ao céu dizendo: eu voltarei. Ele prometeu voltar. Ele vai voltar. Ele volta com uma promessa de um novo sistema de governo. Ele volta com a promessa de uma nova ordem mundial. Um novo sistema de governo que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Essa é a promessa. Mas em cima desta promessa verdadeira, existem também promessas falsas de um novo sistema de governo.
Esse desejo de paz, de igualdade, não está restrito à religião. Não é coisa de gente religiosa somente. Nas pesquisas, eu tenho observado que pessoas que não creem na religião, pessoas que se proclamam agnósticos, incrédulos, eles também pensam num novo sistema de governo, de igualdade, de saúde para todos, de alimento para todos, de acabar com a violência. Por que existe isso? Existe o falso e o verdadeiro. Se existe esta bendita esperança da volta de Jesus, existe também a esperança da vinda do Cristo, do falso Cristo, do Maitreya. Foi com esse objetivo que foi planejada a Primeira Guerra Mundial. Eu quero dizer para vocês que guerras não acontecem. Algumas coisas podem ser chocantes, e essa é uma delas. Guerras não acontecem. As guerras são planejadas, pensadas. E as razões para as guerras nem sempre ou não são aquelas que os jornais anunciam, que os repórteres anunciam, aquelas razões que os próprios autores da guerra dão. Não, eles não estão expondo as verdadeiras causas da guerra. A Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, de 1914 a 1918, e matou mais de 16 milhões de pessoas, eles deram uma causa, uma justificativa, eu diria uma desculpa esfarrapada, que eu não creio que você acredite nisso. Eles disseram, e está nos livros isto, está na internet também, que a causa da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato de um herdeiro, um príncipe herdeiro do trono da Áustria, chamado Franz Ferdinand. Porque mataram o príncipe Franz Ferdinand, então eles resolveram matar mais de 16 milhões de homens e mulheres. Você acha que isso seria razoável? Não. Essa explicação que existe hoje na história, de que a Primeira Guerra Mundial foi porque mataram esse herdeiro do trono da Áustria, é uma desculpa bem frágil para esconder verdades que estão por trás das cortinas, cenas que estão por trás das cortinas. A verdade geralmente não está tão facilmente exposta, nem na Bíblia. Se você quer encontrar verdades mais sólidas, você tem que cavar, ir nas profecias. E mesmo na política, mesmo no mundo dos governos, você não vai acreditando nas verdades que eles falam assim em público. Você tem que cavar mais a fundo para descobrir as verdadeiras causas dos eventos, das decisões. Eu fui atrás das razões, queridos, das cenas atrás das cortinas. Mas a verdadeira razão nunca é aquela publicada. O sonho de um governo mundial foi a causa número 1 da Primeira Guerra Mundial. Sonho de um governo mundial. O governo mundial estava na mente do ser humano já desde os dias de Nimrod. Desde Nimrod, filho de Cusi, filho de Cão, filho de Noé. Nimrod já quis estabelecer ali um governo mundial, construindo a Torre de Babel. Não deu certo porque Deus colocou a mão. Quando Deus coloca a mão, atrapalha o plano dos homens, porque eles queriam já estabelecer um governo mundial ali. Deus confundiu as línguas e as nações se separaram. Interessante que eu fui buscar a origem da China. A China é uma das culturas mais antigas do mundo. E lendo sobre a cultura chinesa, eu descobri que a primeira dinastia chinesa, chamada Xia, ela coincide com a data da Torre de Babel. Coincidência, irmãos? Seria uma coincidência? Ou seja, a história chinesa, que não tem nada a ver com a Bíblia, porque nem creem na Bíblia,
estabelecem a primeira dinastia deles numa data em que corresponde à época em que Deus confundiu as línguas na Torre de Babel e as nações foram formadas. Porque eles se espalharam por toda a terra e as nações foram formadas. Em 1918 acabou a Primeira Guerra Mundial. Existe um livro, existem vários livros escritos sobre os jesuítas, e um dos escritores diz assim: se você quer confusão e quer guerra, chama os jesuítas. Os jesuítas, eles estão por trás de toda a guerra. Não, pastor, o senhor está falando toda a guerra, mas o senhor não quer dizer toda a terra, não? Eu quero dizer toda a guerra, toda é toda. A guerra civil dos Estados Unidos, eles estavam por trás dela. Abraham Lincoln, ele disse: eu não estou lutando contra o Sul, eu estou lutando contra os jesuítas. Está escrito isso, palavras de Abraham Lincoln. Querido, eles estavam atrás do Vietnã, eles estavam atrás da Primeira Guerra Mundial, eles estavam atrás da Segunda Guerra. Querem guerra? Chame os jesuítas. Porque eles têm o plano do governo mundial. Eles querem estabelecer um governo mundial. E a Primeira Guerra Mundial acabou em 1818. E em 1919, Stephen Dugan, lembra desse nome? Dugan. Ele editou um livro intitulado A Liga das Nações. Quando? Um ano depois que terminou a guerra, ele publicou este livro, Liga das Nações. E a Liga das Nações foi formada no dia 10 de janeiro de 1920. A guerra acabou em 1918. E a Liga das Nações formada 10 de janeiro de 1920. Com 63 nações. Mas a principal não entrou. Estados Unidos não entraram na Liga das Nações. E eles não conseguiram levar avante o plano do governo mundial através da Liga das Nações, porque a principal nação ficou de fora, Estados Unidos. E então, queridos, Woodrow Wilson, que era o presidente de então, ele tentou convencer o Congresso americano, mas o Congresso americano não aceitou. Woodrow Wilson já tinha traído o seu país. Em 1913, quando ele reuniu o Congresso para criar o Federal Reserve Bank, o Banco Central. Ele já estava com a popularidade muito ruim. E quando ele tentou novamente fazer com que o seu país entrasse para a Liga das Nações, ele não conseguiu aprovação no Congresso. Levaram mais alguns anos para que eles fizessem outra guerra, queridos, para criar um governo mundial. Por isso foi necessário uma Segunda Guerra Mundial. E essa Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, e em 1945 eles o quê? Criaram a primeira instituição, foi o primeiro passo de sucesso na formação de um governo mundial. Foi em 1945, quando criaram a Liga das Nações moderna, com outro nome, Organização das Nações Unidas, ONU. Agora deu certo, porque agora os Estados Unidos entraram. E não somente os Estados Unidos entraram, os Estados Unidos se tornaram a sede. A Liga das Nações, a sede primeiro era na Europa. Agora eles decidiram colocar a sede da nova Liga das Nações, aonde? Em Nova York. Um prédio construído ali foi desenhado pelo arquiteto brasileiro, está ali em Nova York. Então, queridos, não somente os Estados Unidos entraram agora para a ONU, para o governo mundial, mas também tomaram a responsabilidade de levar avante este plano de governo mundial. Um fator muito forte na formação da Liga das Nações em 1920, e também um fator muito forte na formação da ONU em 1945, chama-se
Alice Bailey. Não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, Alice Bailey. Ela é professora, escritora, médium. Afirmou que a maior parte dos seus livros, mais de 25 livros, ela recebeu todos por telepatia, que foi canalizado a ela de um ser tibetano chamado Dohal Ku. Ela era uma médium. Nós cremos que, pela Bíblia, os seres mortos não se comunicam com os vivos. Nós cremos pela Bíblia, conforme diz em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, verso 5 e 6. Então, quem é esse morto chamado um tibetano de Dohal Ku, que falava com Alice Bailey? Não é outro senão o demônio. O demônio fala em nome dos mortos, porque os mortos não falam. Então Alice Bailey era uma médium. Ela estava profundamente envolvida com o espiritismo, com a teosofia, com a astrologia e na crença de que o homem é Deus, de que o homem tem uma natureza divina. O marido de Bailey, Foster Bailey, seu segundo marido, juntamente com a esposa, fundaram uma organização chamada Lucifer Trust. Lucifer Trust. Lucifer Trust foi organizada para publicar os 25 livros de Bailey sobre misticismo e depois mudaram o nome de Lucifer Trust para Lucis Trust, para não assustar as pessoas. Hoje existe a organização Lucis Trust, mas o nome é Lucifer Trust, e se tornou uma organização não governamental, membro da ONU. Só que na ONU ela se chama Goodwill World. Goodwill World. Esse é o nome. Queridos, ela influencia os delegados e afirma que a paz mundial não pode vir a menos pela unidade espiritual que deve ser estabelecida. Esse lado espiritual se tornou uma força muito grande dentro da ONU. Alice Bailey desprezou os judeus, rejeitou o cristianismo, mas ela acredita num Cristo. Vejam, ela crê que a humanidade vai ser salva por esse Cristo. A aparição deste Cristo está ligado a vários livros e citações notáveis que ela fez. Eu quero ler algumas citações dela, Alice Bailey. Ela diz assim: o tibetano me pediu. O tibetano não é outro senão quem? O demônio. O tibetano me pediu para deixar claro que quando ele está falando do Cristo, ele está se referindo ao seu nome oficial como chefe da hierarquia. O Cristo funciona para todos os homens, diz ela, independentemente da sua fé. Ele não pertence ao mundo dos cristãos mais do que para os budistas ou muçulmanos ou qualquer outra fé. Eu me dedico, diz Alice Bailey, eu me dedico novamente ao serviço da vinda dele. E como eles creem na vinda desse Cristo da nova era, o Cristo, o Maitreya ou o Mahdi, eu me dedico novamente ao serviço da vinda dele e vou fazer tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para esse evento. Eu não tenho outra intenção na minha vida. Palavras de Alice Bailey. Seu objetivo espiritual é o estabelecimento do reino de Deus. Porque Satanás se proclama Deus, então ele quer estabelecer o reino de Deus, mas ele como Deus. Um dos primeiros passos para isso é preparar a mente dos homens a aceitar o fato de que o reaparecimento de Cristo é iminente. Vai ser logo, breve. Para permitir que ele hoje ande entre os homens, exige um mundo que terá nele trabalhadores suficientemente eficazes e as pessoas espiritualmente orientadas para mudar a atmosfera do nosso planeta. Então, e só então, o Cristo pode vir. Não vai haver qualquer dissociação entre a Igreja Universal, aqui não é Igreja Universal
do Edir Macedo, não. Aqui é a Igreja Universal, do mundo todo. Não vai haver qualquer dissociação entre a Igreja Universal e as lojas maçônicas e os círculos internos das sociedades esotéricas. Desta forma, as metas e os trabalhos das Nações Unidas deverá ser solidificado em uma nova Igreja de Deus. Queridos irmãos, a ONU existe para criar uma nova Igreja de Deus. Tanto a Liga das Nações, em 1920, como a ONU, em 1945, ela deixou-se guiar pelos escritos de Alice Bailey. Se bem que muitos olhem para a ONU como uma instituição política, ela é mais do que política, ela é espiritual. E aqui diz, liderada por todas as religiões e por todos os grupos espirituais, deve pôr fim à grande heresia da separação. Satanás chama essa diferença do que você crê e os outros creem como sendo uma heresia da separação. Você está tentando associar esta heresia da separação àquilo que tem sido dito ao longo dos dias, semanas e meses pelo Papa Francisco? Que existe heresia na separação. Que Deus trabalha através da unidade. Unir todas as igrejas. Queridos, vai chegar um momento, e será muito logo, em que aqueles que pensam diferente, aqueles que comem diferente, aqueles que guardam um dia diferente, vão ser vistos como hereges. Heresia da separação. Vocês querem ser separados. Vocês não andam junto com todos. Vocês querem falar uma linguagem diferente, adorar um Deus diferente, guardar um dia diferente. E ainda ela diz assim: Ele, o Cristo vindouro, irá se mover para restaurar os antigos marcos espirituais, para eliminar o que não é essencial, reorganizar todo o campo religioso, mais uma vez, em preparação para a restauração dos mistérios. Esses mistérios, quando restaurado, vai unificar todas as crenças. Será que o Papa Francisco não está reunificando todas as crenças? Não está reunindo líderes do islamismo, do budismo, do hinduísmo, do judaísmo, do cristianismo, do protestantismo? Não está ele reunindo todas as crenças? Não é ele quem tem dito através de seus discursos que todas as religiões levam para o céu? E adoram o mesmo Deus? Isso é uma religião universal. É exatamente o que Alice Bailey escreveu. Ela recebeu estas mensagens de quem? Do tibetano, que não era outro senão o próprio demônio. Isso se infiltrou na ONU. É assim, é isso que a ONU acredita. A ONU tem suas raízes, queridos, no espiritualismo. Alice Bailey teve uma influência poderosa tanto na Liga das Nações como na ONU. O seu grande objetivo era claramente reverter a dispersão de Babilônia e construir um governo mundial. Robert Miller, secretário-geral adjunto da ONU por mais de 40 anos. Robert Miller, mais de 40 anos na ONU, como secretário adjunto. Ele acredita na divindade do ser humano. Estão percebendo que a ONU é uma igreja? A ONU é uma instituição religiosa? E foi profundamente influenciado por Alice Bailey e pelo padre jesuíta Pierre Teilhard de Chardin, que ensinou que o homem estava em um estado contínuo de melhoria e faria eventualmente atingir um estado de paz e unidade planetária. O segundo secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, tornou-se um místico. Ele também disse que a espiritualidade era a chave final para o nosso destino terrenal, no tempo e no espaço. O que eu estou tentando mostrar, queridos, é que o sonho da volta de Jesus que você e eu temos é um sonho que está presente em todas as religiões. A vinda de um Cristo, a aparição de um Cristo. Mas o que eu estou tentando mostrar também é que
as organizações políticas do mundo, também eles têm um plano espiritual para o mundo. Não é somente a religião, mas os governos têm um plano espiritual que se chama governo mundial. Vejam, eles criaram na ONU uma sala chamada Sala da Meditação, Sala do Silêncio. Quando criaram esta sala, disseram: queremos trazer de volta nesta sala o silêncio que nós perdemos em nossas ruas, em nossas salas de conferências, e para trazê-lo de volta em um cenário em que nenhum ruído iria colidir com a nossa imaginação. No centro da sala, ele colocou, este secretário da ONU, ele colocou um bloco retangular de 6,5 toneladas de ferro polido, que brilha ao contato do holofote que vem em cima, mostrando a unidade de baixo com a unidade de cima. Isso representou uma reunião da luz, do céu e da terra. É o altar ao Deus de todos, dentro da ONU. O guardião, quem é o guardião? Quem é o responsável por esta sala do silêncio, a sala da meditação? Chuta aí. Quem que você acha que é o responsável que cuida desta sala da meditação na ONU? Lucifer Trust. Essa entidade, essa organização, Lucifer Trust, é quem é responsável. Vocês sabiam que na ONU existem 2 sessões por semana? 2 sessões por semana de meditação? Eles não chamam de pastor, eles chamam de um instrutor indiano chamado Sri Chinmoy. Sri Chinmoy. 2 vezes por semana ele tem uma sessão, tem esta sessão na ONU, ensinando a plateia a meditar e acalma a plateia com o transe usando música. Robert Miller cria que a unidade espiritual ocorreria através de um Papa de Roma. Robert Miller foi mais de 40 anos secretário adjunto da ONU. Eles creem no governo mundial, mas não é qualquer governo mundial, é sob a liderança de Roma. Interessante. Os jesuítas estavam por trás da formação da Primeira Liga das Nações. Os jesuítas estavam por trás da formação da Segunda Liga das Nações, chamada ONU. E eles têm o plano da nova ordem mundial. Na nota de dólar que você tem, pelo menos essa nota você tem que ter, né? $1. Atrás da nota de dólar, existe ali a pirâmide inacabada. Essa pirâmide inacabada representa o nosso mundo. E essa pirâmide só vai ser acabada quando for instituída a nova ordem mundial, o sistema mundial de governo. Então se completa a pirâmide. Interessante, queridos, que este selo dos Estados Unidos, porque ali o que está na nota de dólar é o selo dos Estados Unidos. Foi votado como selo dos Estados Unidos a pirâmide inacabada com o olho de Horus lá em cima, chamado olho de Lúcifer. E embaixo da pirâmide existe a frase Novus Ordo Seclorum, quer dizer, nova ordem mundial, nova ordem secular, mas o mais usado é nova ordem mundial. Está ali no pé da pirâmide. Foi votado pelo Congresso em 1782 para ser o selo dos Estados Unidos. Veja que o Illuminati, uma instituição jesuíta, o Illuminati, foi fundado no dia 1º de maio de 1776. Agora você pode descobrir por que 1º de maio é feriado, né? É feriado no Brasil, é feriado aqui, é feriado na Rússia, todo lugar é feriado. Porque é o dia do Illuminati. Queridos, 1º de maio de 1776 foi feriado o Illuminati. 1776. 1776 também foi a declaração da independência dos Estados Unidos. Em 1782, poucos anos depois, os Estados Unidos escolheram como selo do país o selo do Illuminati, que é jesuíta.
e que tem embaixo escrito Nova Ordem Mundial. Então o sonho jesuíta se tornou um sonho do Illuminati, que se tornou um sonho dos Estados Unidos. E no ano de 1935, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele introduziu na nota de dólar este selo dos Estados Unidos, em 1935. A nova ordem mundial, o governo mundial, que é um sonho jesuíta, para que o Papa domine o mundo todo, queridos, isso se tornou um sonho americano. Sonho americano. Estados Unidos comprou este sonho e escolheu como meta de estabelecer este governo mundial. Com o sucesso da ONU, queridos, em 1945, foi criado também, 3 anos depois, o Estado de Israel, 1948. Vocês sabem onde é que estará o trono de Cristo? Na nova ordem mundial de Deus, no novo céu e na nova terra, que Deus vai estabelecer. Onde estará o trono de Cristo? Na nova Jerusalém. Então o trono do anticristo tem que estar aonde? Na velha Jerusalém. Mas a velha Jerusalém não pertence ao anticristo, pertence a Israel. Eles criaram o Estado de Israel em 1948 e estão preparando Israel para ser entregue a quem? Ao Papa. O Papa vai receber Israel. E ali estará o trono. Uma das sedes papais estará onde? Estará em Jerusalém. O anticristo segue as pisadas do Cristo. Queridos, em Daniel capítulo 11, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11. Não é somente a volta de Jesus que está sendo imitado, uma contrafação da volta de Jesus, mas é o governo mundial de Deus, do novo céu e da nova terra, que Satanás está criando uma contrafação aqui na terra. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 11 e vamos ver então os versos 40 em diante. Veja aí, o verso 40 em diante. No capítulo 11, o rei do norte, Tiago White, acreditava que era o papado, e eu creio da mesma forma, que o rei do norte, no capítulo 11, é o papado. Então, quando você lê o rei do norte, pense no papado. Quando você lê rei do sul, pense no ateísmo simbolizado hoje pelo islamismo. O islamismo é uma religião que faz frente ao papado, mas vai ser destruído e vai ser vencido pelo papado. Aqui diz o capítulo 11, verso 40, leiam aí. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. Ou seja, o rei do sul, islamismo, vai lutar contra o rei do norte, o papado. E o rei do norte o acometerá em carros e com cavaleiros e com muitos navios, entrará nas terras e as inundará e passará. Quem vai sair vitorioso? O rei do norte. Verso 41. E o rei do norte entrará na terra gloriosa. Onde é a terra gloriosa? Jerusalém, Israel. O rei do norte vai dominar aonde? Jerusalém e Israel. Mas para que então? Para que então a ONU criou o Estado de Israel em 1948? Para preparar, para entregar ao papado. Porque ali ele vai colocar a sua sede. E agora diz o verso 45, irmãos. Abra sua Bíblia no verso 45, capítulo 11, verso 45. Falando do rei do norte. Ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo, que é onde estava o templo de Salomão, mas hoje, ali no Monte Santo, está uma mesquita maometana. Ele, o rei do norte, o poder papal, vai armar as tendas do seu palácio ali. Isso é uma profecia, irmãos, anunciando a forma como Satanás vai usar para contrafazer o reino mundial de Deus. E o reino mundial de Deus, que se chama Novo Céu e Nova Terra, tem uma contrafação que é a nova ordem mundial, que está sendo estabelecida no mundo hoje. Hoje está em processo a nova ordem mundial. O secretário de Estado americano, John Kerry,
em visita a Jerusalém em 2013, fez a sugestão de que Jerusalém seja colocada sob a administração do Vaticano. Não sei se vocês leram ou ouviram esta notícia, está na internet, isso é de 2013. Queridos, quando eu ouvi John Kerry sugerindo que Jerusalém fosse administrada pelo Vaticano, não por Israel e nem pelos palestinos, e sim pelo Vaticano, eu disse, está aí a profecia. Ela está se cumprindo. Está em processo de se cumprir. Vai chegar um momento em que a guerra ali entre palestinos e israelitas será tão grande que o quê? Que o apaziguador, o mediador, será o poder papal, cumprindo a profecia. Armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande, o Mediterrâneo, e o quê? O Monte Santo. A Bíblia diz que Cristo tem o seu trono na Nova Jerusalém, e esta cidade descerá do céu exatamente no mesmo lugar onde está a velha Jerusalém. Então, o anticristo quer armar as suas tendas do seu palácio ali. Não é surpresa, queridos. Apocalipse 13. Abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Quando nós falamos de conspiração, alguns gostam de usar a palavra teoria da conspiração. E eu não gosto de usar essa palavra teoria da conspiração, mas eu uso a palavra conspiração, porque teoria é algo que você não prova. Mas aqui nós estamos comprovando que existe uma conspiração mundial para o domínio mundial. Mas não é o domínio mundial simplesmente, é o domínio mundial pelo poder papal. Até que rimou. Não é? É o domínio mundial através do domínio papal. E aqui diz em Apocalipse 13. Quando você lê Apocalipse 13 sobre as duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra, você percebe que existe uma dobradinha, existe uma parceria entre esses dois poderes, entre essas duas superpotências para o domínio do mundo. A primeira superpotência que surge no capítulo 13 é a besta que subiu do mar, que é o poder papal, mas que foi ferida de morte. Capítulo 13, verso 3, diz que ela foi ferida de morte no dia 10 de fevereiro de 1798. Foi preso o Papa Pio VI e levado para Valença, na França, onde ele morreu no tempo de Napoleão Bonaparte, usando o seu general Berthier, que invadiu a França, invadiu Roma e prendeu o Papa no dia 10 de fevereiro de 1798. A ferida mortal, aqui no capítulo 13, verso 3. Agora, queridos, quando houve a ferida mortal deste poder, que foi uma potência durante a Idade Média, que dominou o mundo na Idade Média, e agora sofreu a ferida mortal, nesse período da fraqueza do poder papal, surge uma nação para restaurar o poder papal, que é a besta que subiu da terra, que está aqui na sequência, capítulo 13, verso 11. Esta besta que subiu da terra é descrita como um cordeiro. Se existe uma nação na terra que pode se assemelhar a um cordeiro, é os Estados Unidos da América do Norte. Parece que é um país inofensivo, bondoso, mas não é nada disso, irmãos. Ele tem aparência de cordeiro, mas não é cordeiro. Ele fala como dragão. Ele é duro, ele explora, ele domina o mundo. Ele fala como dragão. Por isso que parece cordeiro, mas com voz de dragão. Aliás, você sabe qual é o animal que tem aparência de cordeiro, mas não é cordeiro? É o bode. O bode parece um cordeiro, mas não é cordeiro. E o bode é o Deus do governo americano. Em cima da Casa Branca existe a cabeça de um bode. Em cima, na foto aérea de Washington, D.C., você vê que as avenidas são todas em forma de espaço e compasso. Não é? O esquadro e compasso, que são os símbolos maçônicos. Mas em cima da Casa Branca, não existe somente em forma de compasso e esquadro. Em cima da Casa Branca, as grandes avenidas, você vê pela foto aérea, que ali formam a estrela de 5 pontas, invertida. A estrela de 5 pontos invertida. E ali se encaixa exatamente a cabeça do bode, que é o Deus da maçonaria, chamado Deus de chifres, que a Bíblia chama de Abaddon. Em Apocalipse 9, verso 11,
Este anjo do abismo chama-se Abaddon, que é o nome do deus da maçonaria. Para quem não sabia, fiquem sabendo que esse é o nome do deus da maçonaria, Abaddon. Mas o nome comum é Baphomet, que é o deus de chifre. Está em cima da Casa Branca. Parece cordeiro, mas tem voz de dragão, porque a cabeça do bode representa a adoração a Satanás. Queridos, a profecia está dizendo que surgiria na terra um poder, uma nação. No tempo em que o poder papal fosse ferido de morte, surgiria uma nação para restaurar o poder papal no mundo, para exaltar e para promover o papado no mundo. Por isso diz aqui o verso, leia comigo, capítulo 13, verso 12 agora. Capítulo 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, porque a primeira besta foi ferida de morte. Mas agora a segunda besta, ou seja, o segundo poder, esta nação, exerce todo o poder da primeira, manda no mundo. Quem manda no mundo hoje? Casa Branca. Mas na realidade a Casa Branca manda e faz aquilo que o Vaticano manda. Porque os Estados Unidos trabalham para o Vaticano. O exército americano trabalha para o Vaticano. O Federal Reserve Bank pertence ao Vaticano. O Banco Central americano é um banco privado, irmãos. Não pertence aos americanos. É privado. E o maior acionista é o Vaticano. Queridos, veja aqui o que a profecia revela para você. Agora no tempo do fim, quando Deus enviará seu Filho para estabelecer o reino dele, Satanás quer estabelecer o reino satânico na terra, antes do reino de Cristo. Um governo mundial. Veja o verso 12, vamos ler. Capítulo 13, verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Quem fará com que a terra toda obedeça ao poder papal? Os Estados Unidos. Fará com que toda a terra adore a primeira besta, que tinha sido ferida, mas a chaga foi o quê? Curada. Pasmem agora, irmãos. No ano de 1798, o poder papal recebeu a ferida mortal. Que nação surgiu no mundo como nação em 1798? Não pode ser coincidência, irmãos. Quando você fala coincidência, eu diria não. Coincidência? A França, que feriu o poder papal em 1798, foi a França. A mesma França reconheceu os Estados Unidos no mesmo ano, 1798, como nação. A primeira vez que os Estados Unidos foram reconhecidos como nação no mundo foi em 1798, e pela França, a mesma que atingiu, deu a ferida mortal no papado. Agora os Estados Unidos restauram o poder papal. Quem é que promove o Papa? Estados Unidos. Quem fez aniversário do Bento XVI na Casa Branca? Presidente Bush. Quem é que agora convidou o Papa Francisco para vir falar no Congresso? Tudo isso é promoção, tudo isso é exaltação, tudo isso é criar a popularidade papal diante do mundo, encher os olhos do mundo de que este é o homem que deve governar o mundo. Os Estados Unidos investem milhões para isso, porque deve tudo que tem ao Vaticano. Tudo que os Estados Unidos deve para o Vaticano. O governo americano deve mais de 20 trilhões de dólares para o Banco Central. Uma dívida impagável. Queridos, o Banco Central não está nem aí se vai receber a dívida ou não. O Banco Central não está preocupado se vai receber esses trilhões de dólares. Eles não precisam, eles podem imprimir quanto dinheiro eles quiserem. É só tinta e papel. Eles imprimem quanto dinheiro eles quiserem. O Banco Central só tem uma preocupação: ter o domínio do país. Controlar os democratas e controlar os republicanos. Não importa o presidente que se assentar ali, será controlado pelo Vaticano. Prestará serviço ao Vaticano. Colocará o exército americano a serviço das guerras do Vaticano. Queridos, é um governo mundial, é uma conspiração. Capítulo 13 está falando de uma, não é teoria da conspiração, o capítulo 13 está falando de uma conspiração entre duas superpotências. Uma superpotência religiosa
e uma superpotência militar, que se unem para dominar o mundo e colocar o mundo sob o poder papal. Isso é conspiração mundial. Em 1940, o Instituto Carnegie para a Paz Internacional publicou um livro. Lembre da data, 1940. Esta instituição de Carnegie publicou um livro com o título Nova Ordem Mundial. 1940, estavam falando de Nova Ordem Mundial. Lembre-se que o primeiro presidente americano começou a falar sobre a Nova Ordem Mundial foi o Bush pai. Agora, queridos, em 1942, dia 22 de fevereiro de 1942, um cartógrafo aqui da Pensilvânia, chamado Maurice Gomberg. Maurice Gomberg, 1942, 25 de fevereiro. Ele fez um mapa a pedido dos Estados Unidos, do governo americano, um mapa dividindo o mundo em 10 nações. Quando isso, irmãos? 1942. Esse mapa está na internet, se você quiser colocar o nome dele, Maurice Gomberg, 25 de fevereiro de 1942, o mapa do mundo com 10 supernações. Esse mapa, ele foi reeditado depois, em 1974, no livro A Humanidade no Ponto da Virada. Esse livro, A Humanidade no Ponto da Virada, eles apresentaram um mapa agora redesenhado com 10 supernações, em 1974. E hoje você encontra esse mapa na internet, coloca lá, mapa das 10 supernações, ou mapa do Clube de Roma. Você vai ver lá um mapa com as 10 supernações. Agora, queridos, lembrem-se que o primeiro mapa foi desenhado em 1942. Quando é que surgiu o Estado de Israel? 48, 6 anos depois. Mas no mapa já tem o Estado de Israel. Como é que você explica isso? No mapa de 42, a nação número 1 já é a União Norte-Americana. Mas a NAFTA, que é a União Norte-Americana, só foi votada pelo Congresso americano em 1993, no governo Clinton. Como é que no mapa de 1942 já tem a União Norte-Americana? Queridos, existe uma conspiração para o domínio mundial e dividir o mundo em 10 supernações. E por acaso não são estas 10 supernações que Deus disse que existiriam na Terra antes da volta de Jesus? Abra sua Bíblia em Apocalipse 17. Aqui estão as 10 supernações. Deus falou que quando Cristo voltar ao mundo, o mundo estaria dividido em 10 supernações. Apocalipse 17, verso 12. Apocalipse 17, verso 12. Aqui lemos: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino. Por que Deus disse para João? Esses 10 chifres que você vê na besta são 10 reis que ainda não receberam um reino. Ou seja, são 10 reinos que estão em processo de formação. São reinos modernos. A lição da escola sabatina sobre o Apocalipse de 1989 comentou o Apocalipse 17, verso 12, dizendo: esses 10 reinos são 10 nações modernas. Não são 10 nações da Idade Média, são 10 nações modernas que estão se formando, de acordo com o mapa que nós já mencionamos. Queridos, agora dia 12 de fevereiro, Papa Francisco vai se encontrar com o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, pela primeira vez em 1000 anos. Quando Bento XVI renunciou, nós dissemos algo que nunca aconteceu, renúncia papal. Agora nós estamos dizendo, há 1000 anos a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa se separaram. E agora pela primeira vez o patriarca russo e o Papa se juntam. E vão ter um encontro dia 12 de fevereiro, logo aqui em Havana, em Cuba. Será por que Cuba, não é?
Queridos, o cenário mundial está montado para o último capítulo da história da Terra. O cenário do palco está montado. E as cenas estão acontecendo. E o povo de Deus pode estar dormindo. Porque acha que isso é uma teoria de conspiração. Não, irmãos. Não estamos pregando sobre uma teoria. Estamos pregando sobre a conspiração de Apocalipse 13. Uma conspiração entre os dois poderes, das duas bestas, que se unem para dominar o mundo e ofuscar o plano da volta de Jesus. Porque eles têm um Cristo que eles estão esperando, um Maitreya que eles estão esperando, que é o falso Cristo, para esconder o verdadeiro Cristo, desviar a mente do povo, para que não se prepare para a volta de Jesus. Meu apelo é para você, meu querido irmão, que não é tempo de dormir, não é tempo de ficar morno, é tempo dos cristãos não serem mornos, mas quentes, batizados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, acompanhando os acontecimentos mundiais, porque a profecia se cumpre na história. E ela está se cumprindo diante dos nossos olhos, e Jesus está voltando. Eu quero que você se prepare. Eu quero que você deixe de fazer planos a longo prazo nesta terra e coloque os seus planos de longo prazo no céu. E é para lá que você quer levar a sua família e seus filhos. Você quer salvar a sua família. Ninguém quer se perder. Todo mundo quer ir para o céu, mas nós temos que fazer planos para o céu. Planos para esta viagem, para subirmos com Jesus quando Ele voltar. E não sermos enganados pelos Maitreyas, para não sermos enganados pelo falso sistema de governo mundial, porque o nosso lugar é o novo governo de Deus, novo céu, nova terra, onde habita a justiça de Deus, onde Jesus Cristo será o Rei dos Reis, e nós seremos súditos, e de sábado em sábado viremos adorar a Jesus na Nova Jerusalém. Queridos, este é o sonho de Deus para você. Eu quero fazer parte deste sonho. E você? Você também quer fazer parte desse sonho? Eu quero fazer uma oração por aqueles que também querem ter o sonho, para que esse sonho se torne realidade na sua vida, na vida da sua família. Quero orar por você, onde você está. Só levante a sua mão, para que Deus enxergue lá de cima. Você tem que se manifestar, você tem que usar os seus braços para dizer a Deus: eu quero, Senhor. Eu e minha família queremos ir para o céu. Pai querido, em nome de Jesus, levantamos nossas mãos. Em nome de Jesus, dizemos que cremos no novo céu e na nova terra que o Senhor está sonhando em nos dar. Queremos que o Senhor nos livre desse sistema de governo mundial da terra. Queremos que o Senhor nos livre, Pai, dos falsos cristos. Queremos que o Senhor nos livre dos enganos. Obrigado pela profecia, Pai querido, que o Senhor escreveu para nos fortalecer a fé, para nos mostrar quão próximos estamos da volta de Jesus. Querido Jesus, nós te amamos. Queremos dedicar a Ti nossos filhos, nossa família, esposa, marido, tudo que temos e somos, dedicamos ao Senhor. Tira de nós este encanto da terra. Coloca o encanto do céu no nosso coração. E volte logo, querido Jesus, é o nosso pedido em Teu nome. Amém, Senhor. Amém, Senhor.